situação. E talvez a sua situação não é financeira, não. Talvez a sua situação está na área sentimental. Você está muito a você demais. Já te enganaram demais ao ponto de você não acreditar mais que você vai ter um futuro brilhante. Ao ponto de você não acreditar mais, não confiar mais em ninguém. Ao ponto de você dizer, eu não acredito mais no amor. Talvez a tua luta, talvez os credores que você está enfrentando é os que estão cobrando de você um posicionamento. Talvez a tua maior luta, o teu maior o cenário de dor que você está vivendo hoje é na vida conjugal, Cecília. Eu estou a ponto de viver um divórcio e eu não quero isso para minha vida. Só que eu não estou achando uma saída. Eu não estou achando uma solução. Eu quero salvar o meu casamento, mas eu não estou tendo força para isso. Eu estou cansada, eu estou ferida, eu estou decepcionada, eu estou frustrada. Eu já não tenho mais força. Talvez o seu cenário de luta hoje seja a dívida. A dívida, Cecília. Eu estou aí até no desenrola aí, mas não está desenrolando nada porque eu não tenho recurso. Não sei de onde tirar. Essa mulher aqui estava exatamente como muitos de nós. Ficamos diante de uma luta, diante de uma batalha. Eliseu queria abençoá-la, mas ele não tinha recurso para dar. Então, ele dá uma direção para ela. É o que você precisa hoje. De uma direção. Porque Deus quer produzir na sua vida aquilo que você nunca teve antes. Pegou aí? Já liberei algo para você. Deus quer fazer na tua vida, produzir na tua vida aquilo que você nunca teve antes. Deus quer entregar algo para você que você nunca teve. E não é só algo material, não. Deus talvez está querendo entregar para você uma paz que você não tem há muito tempo. A cura que você não tem há muito tempo. O descanso que você não tem há muito tempo. E para que isso aconteça, Ele quer resolver aquilo que precisa ser resolvido na tua vida. Resolver. Talvez alguns de vocês que estão aqui nessa live dizem, Cecília, eu não sei o que é dormir há muito tempo. Porque a minha mente não descansa. O meu coração não descansa. Nada. Eu não consigo descansar. E aí ela chega diante de Eliseu e Eliseu fala assim, como que eu posso te ajudar? Da mesma forma eu te pergunto, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? E ele pergunta para ela, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas me diz o que você tem em casa. E ela diz para ele assim, eu não tenho nada, apenas um pouquinho de azeite. Ela disse, eu não tenho nada, apenas um pouquinho de azeite. Deixa eu te falar, abra espaço para o seu milagre. O que é abrir espaço para o milagre? É dar graças a Deus por aquilo que você tem. E entender que daquilo que você tem, Deus pode trazer abundância. Lembra de Jabes? A oração de Jabes, que é a oração que eu e você vamos fazer até o final do ano. Jabes orou a Deus. O nome de Jabes carregava uma dor, lembra? Porque a mãe dele colocou o nome de Jabes, que significa com dor o dei à luz. Só que Jabes não aceitou carregar a dor que ele não causou. Ele não aceitou carregar uma derrota que não era dele, um fracasso que não era dele, um luto que não era dele, uma dor que não era dele. E Jabes faz uma oração forte a Deus. E a primeira coisa que ele diz, Senhor, abençoa-me. Eu preciso ser uma pessoa abençoada. Eu preciso ter certeza da proteção do Senhor na minha vida. Eu preciso ter certeza que o Senhor está me conduzindo. Então Jabes faz essa oração a Deus, ele diz, abençoa-me, meu Deus. E essa mulher chega perto do homem de Deus e diz assim, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite, ou seja, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso que algo mude na minha vida, porque senão eu vou perder os meus filhos. E você pode estar dizendo, Cecília, eu preciso que algo mude na minha vida, senão eu vou perder meu casamento.
Eu preciso que algo mude na minha vida, senão eu vou perder a minha paz. Eu preciso que algo mude na minha vida, senão eu vou perder tudo que eu conquistei até hoje. E eu não estou falando só de bens materiais, porque tem gente que está perdendo o ânimo, tem gente que está perdendo a fé, tem gente aqui que está perdendo a autoestima, está perdendo o amor próprio, está perdendo a coragem, está perdendo a força. Mas eu quero levar você lá em Apocalipse, quando Deus diz à igreja, ele diz assim, olha, sei que tens pouca força, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força. Ele diz assim, ó, a igreja de Filadélfia, ele diz, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu sei quem você é. Conheço as suas obras. E diante de ti eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus está dizendo, diante de você eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força. Nossa, isso é tremendo. Deus está dizendo, eu sei que você tem pouca força. É o mesmo que ele está dizendo assim, eu sei que você tem chorado. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que tem dias que dá vontade de chutar o balde e sumir. Eu sei que às vezes parece que a vergonha tenta nos paralisar. Eu sei que você tem pouca força. Tá fazendo sentido para você essa palavra? Eu sei que você tem pouca força, mas eu também sei que você não negou o meu nome. Eu também sei que você permanece de pé. Eu também sei que ainda diante de tantas lutas, de tantas batalhas, você crê que eu sou Deus. Eu sei que muitas vezes dá vontade de dizer, Deus, o Senhor não existe. Se existisse, eu não estava passando por isso. Eu sei que muitas vezes dá vontade, mas eu também sei que a tua fé permanece. Deus te vê. Deus te vê. E ele não vê só isso aqui, não. Ele vê por dentro, coisa que ninguém está vendo. Porque tem hora na vida da gente que a gente só quer que alguém olhe para nós e diga assim, eu sei o que você está passando. Eu vou te ajudar. Não precisa perguntar, não, o que você precisa. Porque quando as coisas são de Deus, não precisa perguntar, Deus manda. Eu aprendi isso. Não precisa perguntar da sua necessidade, Deus manda. Porque Deus, ele tem cuidado de você. Então Deus sabe da sua necessidade. Se é de Deus, ele manda exatamente aquilo que você precisa. Porque quando Deus ordena a bênção, ninguém pode impedir. Ninguém. E nesse momento aqui, Eliseu diz assim para ela, vá, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Peça muitas, viu? Vasilhas vazias. Eu quero vasilhas vazias. Eu quero espaço para o milagre acontecer. E ela foi. Depois ele disse assim, depois que você pedir as vasilhas, isso é instrução. Eliseu estava instruindo. Eliseu falou assim, ó, faz do jeitinho que eu estou mandando. Vai lá, peça vasilhas vazias. E depois que você pedir as vasilhas, ele disse, depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vazias e separa as que estiverem cheias. O que ele disse? Entre, fecha a porta, porque tem coisas que é só com você e Deus. Então fecha a porta. Se você quer ver milagre na tua vida, fecha a porta. Porque tem coisas, tem orações, tem pedidos, tem situações que é entre você e Deus.
Eliseu disse para ela, se você quer um milagre, abra espaço para Deus fazer. E se você quer abrir o espaço, entre e feche a porta. Significa o quê? Que ninguém precisa estar presente naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque tem gente que não acredita, tem gente que não te aplaude, tem gente que não torce por você, tem gente que não quer mudança, tem gente que não quer o teu crescimento, tem gente que não quer a tua prosperidade, tem gente que não quer a tua cura, tem gente que não quer te ver crescer. Então, se você quer que Deus faça alguma coisa, entra no teu quarto, fecha a porta na tua intimidade, porque é na intimidade que Deus trabalha. É na intimidade que Deus trabalha. Deus vai fazer na tua vida, entregar para você bênçãos que você não pediu. Deus vai operar na tua vida coisas que você não pediu. Milagres que você nem sequer imaginou viver. Abrir espaço te leva a portas abertas, para que Deus pudesse, para que essa mulher pudesse ver o milagre, o transbordar de Deus, ela precisou fechar a porta. Tem coisa que ninguém precisa saber. Lembra do casamento, nas bodas de Caná, quando Jesus estava lá e faltou vinho? Jesus estava lá porque ele era convidado e faltou vinho. Aí Maria chega perto dele e fala assim, ó, Jesus, faltou o vinho. Ele falou assim, mulher, que tenho eu contigo? Eu sei a hora certa de agir. Eu sei o momento certo de agir. Eu sei o tempo certo de agir. Aí Jesus sabe o que ele faz? Ele vai lá para a cozinha. E o milagre acontece somente com ele e os servos. Ninguém vê. Ninguém vê o que acontece ali. Mas o resultado todo mundo sentiu. Porque quando beberam o vinho, disseram assim, estranho. Eu vou em festas, primeiro eles servem os vinhos bons para depois dar os ruins. Aqui não, aqui se viu ruim para depois vir o bom. O que aconteceu? Porque a transformação acontece quando você dá lugar para Deus e não para a língua dos outros. O milagre acontece quando você dá lugar para Deus e não para a língua dos outros. O sucesso acontece quando você dá lugar para Deus. Então tem horas que é só você e Deus. Você tem que entrar na sua intimidade com Deus, fechar a porta, fechar a boca, evitar falar da sua situação, da sua vida, dos seus problemas, das suas ideias, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos e começar a executar o milagre de portas fechadas. Porque é ali que Deus vai operar. É ali que Deus vai fazer. Eliseu quis dizer para essa mulher o seguinte, eu não posso te entregar nada, mas se você seguir exatamente essa direção, você vai ver o milagre acontecer. Porque o que você tem é isso que Deus vai fazer transbordar. Às vezes você diz assim, Deus, eu não tenho nada. Tem sim. Você tem fé. Ela tinha um pouquinho de azeite. Não ignore o azeite que você tem. Ela tinha um pouquinho de azeite e ela acreditava que não tinha nada. Você, muitas vezes, fala para Deus, eu não tenho nada, eu não consigo, eu não posso. Você tem o seu azeite, a sua unção, o seu dom, a sua sabedoria. Deus te deu. Use aquilo que Deus te deu a teu favor. Mas use entre você e Deus. Fecha a porta do teu quarto e começa a falar com Deus. Deus, eu tenho, a única coisa que me resta é a fé, é a esperança. Eu ainda acredito. Ainda que muitos não torçam por mim, eu ainda acredito. Ainda que muitos não creem no meu sucesso, eu ainda acredito. Lembra de Jabes? Primeiro ele disse, abençoa-me. Depois ele disse para Deus, alargue os meus territórios. Ou seja, Senhor, abre espaço, expanda os meus limites. Eu não quero ficar limitado a nada. Eu quero crescer. Eu quero espaço, eu quero milagre. Eu quero as coisas acontecendo na minha vida. Deixa eu te falar. Não é errado você falar com Deus, Deus, eu quero prosperar. Eu quero ter uma casa boa. Eu quero ter um carro.
Eu quero ter uma vida financeira estabilizada. Eu quero vestir uma roupa nova que eu me sinta bem. Eu quero. Só que você tem que entender uma coisa. Isso não tem nada a ver com autoestima e amor próprio. Isso tem a ver com conquista. Autoestima e amor próprio é quando a gente arruma a bagunça que está dentro da gente. Autoestima e amor próprio é quando você ajeita o que está dentro de você. Então Jabes falou: Senhor, abençoa-me. A primeira coisa que ele pediu. E depois ele disse assim: alargue os meus territórios, porque eu quero prosperar. Essa é a oração que você vai fazer até o final do ano. De hoje até o final do ano. Se você já adquiriu o e-book, você pode mudar o final. Amém. Você vai ler e reler. Se você ainda não adquiriu, aqui, ó. Você pode mudar o final. Isso aqui é a explicação toda da oração de Jabes. E aqui, essa mulher estava exercendo a mesma coisa. O que ela fez? Ela entrou para o quarto. Ela fez exatamente como ele disse. Ela foi embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Ou seja, ela pegou o azeite e começou a derramar na fé. E as vasilhas foram enchendo, o azeite não parava de cair. Sabe o que Deus me ensina? É que às vezes a gente ignora aquilo que a gente tem por acreditar que a gente não consegue crescer, que aquilo ali não tem valor. Ela guardou aquele azeite. Ela deixou aquele azeite guardado com medo de acabar. Porque ela só tinha um pouquinho. E o homem de Deus disse para ela: derrama o teu azeite. Derrama o teu azeite. Entra para o quarto, fecha a porta, pega as vasilhas e derrama o teu azeite. Ou seja, tenha coragem para liberar o teu azeite, porque você está segurando aquilo que Deus quer fazer superabundar na tua vida. Solta. Solta o que você está segurando. Solta o que você está guardando. Solta. Porque Deus quer fazer prosperar. Então ele disse: derrama o teu azeite. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Não tenha medo de derramar aquilo que é teu. Porque quando você libera, Deus transborda. Quando você libera, Deus prospera. Quando você libera, Deus multiplica. Mas se você não libera por medo de acabar, por medo de faltar, por medo de não ter, você não está vivendo aquela oração que o salmista Davi disse, porque ele fez uma oração particular: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Davi não disse assim: o Senhor é o nosso pastor. Você não lê isso nos Salmos, não. Ele não disse: o Senhor é o nosso pastor. Ele disse assim: o Senhor é o meu pastor. Isso foi uma oração particular dele. E você? Qual a sua oração? O Senhor é o seu pastor? Se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Libera o teu azeite. Sem medo. Porque o profeta disse para ela: você precisa liberar e não ter medo. Ah, vai faltar. Ah, não vai dar. Não, libera o teu azeite que Deus vai trazer a provisão, a multiplicação. Libera. E por que ela pegou vasilhas emprestadas? Porque naquele momento ali, eu acredito, na minha visão hoje, na revelação que Deus está me entregando hoje para mim. É algo que Deus entregou para mim hoje. Eu acredito que no meio daquela vizinhança dos amigos, das pessoas que moravam ao redor dela, essa mulher estava sendo envergonhada. E quando ela pede as vasilhas emprestadas, talvez naquele momento ali, Eliseu estava mostrando para ela: você pode dar resultado até mesmo para aqueles que não acreditaram em você. Essas vasilhas vazias vão sair desse quarto cheias, transbordando. Você vai devolver as vasilhas cheias.
Você vai abençoar pessoas que não acreditaram. Você vai abençoar pessoas que eu indiquei para você abençoar. E não vai te faltar o azeite. A escassez está acabando. Jabes falou, Senhor, alargue os meus territórios. Ele estava pedindo prosperidade, bênção. Ele disse, os meus territórios. Ou seja, ele já tinha o território. Ele queria que Deus fizesse crescer. Senhor, alargue o meu salão, a minha clínica, as minhas quitandas que eu estou fazendo para vender. Alargue o meu trabalho, eu quero crescer. Eu não quero ficar limitada. Eu quero que o Senhor me dê coisas novas, ideias novas, projetos novos, planos novos. Tudo que provém do Senhor. Porque tudo que provém do Senhor é bom. O Senhor é perfeito. E tudo que provém do Senhor é perfeito e agradável. Ao invés de você ficar aí nesse quarto sofrendo, chorando, porque alguém te feriu, porque talvez aparentemente seu casamento acabou, as coisas não estão dando certo, fica de pé. Pega o teu azeite e libera o teu azeite. Que Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida que você nem imagina. Que você nem imagina. É uma reviravolta. Se você crê, diga, eu creio. Eu creio. É uma reviravolta que você não faz ideia. Não faz ideia do que Deus já está fazendo. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, Deus já está fazendo. José estava dentro da cisterna, jogado lá na cova. E ele pensou, eu vou morrer aqui agora. Meus irmãos me jogaram aqui, eu vou morrer. De um lado parede, do outro parede, do outro parede, do outro parede. Era um poço, sem água, escuro. Ele não imaginava, em hipótese alguma, que alguns mercadores estavam vindo a caminho. Ele não imaginava em hipótese alguma que ele seria vendido. Ele não imaginava em hipótese alguma que ele seria levado ao Egito. Exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo. Você pode não estar enxergando, mas Deus está fazendo. E nesse momento aqui, essa mulher faz exatamente o que Eliseu disse. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho, traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu, não há mais vasilha. Então o azeite parou. Mas o azeite parou não é porque a bênção parou, é porque não tinha vasilha. O azeite só parou porque não tinha mais lugar para colocar. Aí sabe o que ela fez? Ela foi lá no homem de Deus e fez ele saber o seguinte, que ela tinha enchido todas as vasilhas e que o azeite parou. Sabe o que ele disse para ela? Vai, olha o que ele diz. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Vai, porque agora você vai ser vendedora de azeite. Agora não vai te faltar nada, porque Deus te deu um próprio negócio. Deus abriu a tua visão para que você comece o teu próprio negócio. Então vá, vende o teu azeite. Vende e paga todas as suas dívidas. E você vai viver do que sobrar. Esse que vai sobrar, você vai viver. Você vai transformar ele num grande negócio. Deus está transformando o que você sabe fazer. Não tenha vergonha de começar. Não tenha vergonha de anunciar o teu produto, o teu trabalho, o teu suor. Não tenha vergonha de mostrar o que você sabe fazer. Tem muita gente passando na tua frente. Tem muita gente roubando a sua ideia. Tem muita gente colhendo o teu pensamento e colocando em prática. E você está aí, se lamentando. Ah, porque a porta não se abre. Ah, porque eu coloquei meu currículo em tal lugar. Começa o teu negócio. Jabes disse, Senhor, alargue os meus territórios.
Seja comigo a tua mão. Me livra de todo mal. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu. E foi Jabes o mais ilustre de todos os seus irmãos. O mais ilustre da tua casa. Por quê? Porque ele pediu. Ele orou. Ele se posicionou. Ele mudou o final da história dele. Da mesma forma, essa mulher aqui, ela pediu, ela obedeceu, ela orou e ela mudou a história dela. No começo, o credor vinha para roubar os filhos, para tirar o filho dela. No final, ela saiu vitoriosa. Porque o recurso chegou. Abra espaço para o seu milagre. Eu estou aqui hoje para falar assim, abertamente com você. Você precisa mudar o seu jeito de falar com Deus. Porque você não é vítima, você é instrumento. Através da tua vida, Deus vai trazer resultados favoráveis para outras vidas. Você é instrumento de Deus para mostrar para muita gente que tem jeito. Que você pode dar a volta por cima. Que as coisas vão mudar. Mas a primeira coisa, feche as portas. E comece a executar aquilo que Deus está dizendo. Você pode mudar o final. Escreva aí. Você pode, eu posso mudar o final. Porque quem mudou o final da história dessa mulher foi ela mesma. Foi ela que se posicionou, foi ela que se colocou diante do homem de Deus e disse, o que eu vou fazer? Então ela foi fazendo aquilo que ele mandou. Ela recebeu o direcionamento. Eu posso mudar o final. Eu vou mudar o final. Porque quando eu me posiciono, Deus faz. Lembra de Bartimeu quando ele estava à beira do caminho? Por que ele gritou, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Mandaram ele calar, ele gritou mais alto porque ele estava cansado de esperar pelos outros. Ele mudou o final da história dele. Porque Jesus parou. Jesus parou e perguntou, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. E foi exatamente o que Deus fez. Foi exatamente o que Jesus fez para ele. Devolveu a visão para ele. Então, eu posso mudar o final e eu vou mudar o final. Nós estamos no 7º mês do ano. Talvez você esteja aí esperando a chuva cair dos céus. Nossa, eu estou esperando. Não, você não tem que esperar sentado, você tem que esperar movimentando. Se Jabes ficasse aceitando toda a maldição que estava no nome dele, ele não teria prosperado. Ele não teria se tornado o homem mais ilustre da tua casa. Você tem que se tornar a pessoa mais ilustre da tua casa. Talvez você esteja aí lamentando porque, ai, meu irmão me humilha, meu parente me humilha, não sei quem, eu não aguento mais. Você está aí se lamentando. Você não tem que se lamentar, você tem que mudar a tua história. Você tem que batalhar para mudar o teu final. Esquecer o que estão falando de você e mudar o teu final, porque a gente prova para os outros, não é tentando ser maior, superior ou crescendo, a gente prova dando resultado, o resultado aparece. O resultado aparece através do seu posicionamento. Eu quero e posso mudar o meu final. Eu quero e posso mudar a minha história. Eu vou me posicionar. E eu falei com Deus assim, orei a Deus e falei, Deus, me dá uma estratégia, algo, um momento, uma situação, me ensina a instruir aqueles que buscam. Muitas vezes, Cecília, eu preciso de uma orientação, de uma ajuda. E foi aí que Deus me instruiu a escrever, você pode mudar o final. Baseado na história de Jabes, que talvez você nem conhecia. Jabes, ele ocupa um capítulo, 2 versículos de um capítulo da Bíblia, só isso. E é o homem mais falado, é a oração, uma das orações mais lindas da Bíblia. Porque ele mudou, no final da oração fala assim, olha, e Deus ouviu, e Deus concedeu, e Deus fez, e Deus...
executou a obra na vida de Jabes, porque aquilo que Deus começa, ele termina. Então, se você está aqui nessa live, se você recebeu essa palavra, se você acredita que Deus está te instruindo, te direcionando acerca de tudo isso, acesse o link. Esse link que está aqui no rodapé, se não conseguir acessar, assim que eu terminar essa live, vá lá no link que está na descrição do meu perfil e adquira o seu e-book. Você pode mudar o final. Você pode mudar o final. Esse e-book eu lancei ele domingo passado. Hoje é o último dia que ele está no preço de lançamento, R$ 21,90. A partir de amanhã ele vai estar R$ 26. Você pode mudar o final. Aqui eu falo sobre cada detalhe da oração de Jabes. Quem já adquiriu, já leu, já sabe. Cada detalhe. No final, eu falo como que eu faço essa oração na minha vida pessoal. E como você pode fazer durante todo o resto do ano. Cecília, eu preciso mudar o final da minha história. Não